A gente tá fazendo uma série aqui no canal com coisas de Chaves que você nunca viu. Ali no outro pátio tem uma parede que precisa ser rebocada. Vamos ver. Vamos ver. Cenas, episódios, personagens, cenários, então por que não falar sobre algumas coisas que provavelmente você nunca ouviu em Chaves? Então se prepare para lavar muito bem as orelhas e vem com a gente. Basicamente, o vídeo de hoje é sobre dublagens perdidas. Pois é, além de episódios, também temos dublagens que simplesmente desapareceram. De uma hora para outra, puf, sumiram igual Mágica da Bruxa do 71. Onde diabo ele se meteu? Mas a maioria desses episódios com dublagens totalmente misteriosas chegaram a ser transmitidos. O problema é que foi por pouquíssimo tempo. Tá, mas afinal de contas, o que é uma dublagem perdida? Porque assim, é meio bizarro pensar como que alguém perde uma dublagem, né? Tipo, um arquivo inteiro simplesmente desaparece. Mas na verdade a questão é que eles não são exatamente perdidos, mas sim deixaram de passar com um certo áudio e esses episódios começaram a passar com outro áudio, ou seja, uma redublagem. E muitas vezes reunia a mesma equipe, os mesmos dubladores, e isso aconteceu em cerca de 30 episódios. E isso que eu tô considerando só a fase clássica e até a exibição clássica do seriado. Anos 80 e 90, exibição do Multishow, nem vou comentar. Agora que você já tá entendendo tudo, vamos falar do episódio da bola de boliche. Eu proibi o Kiko de emprestar seus brinquedos. É sério? Claro que sim. Pois se eu fosse a senhora, castigava ele pela desobediência. Você conhece essa versão com essa dublagem mesmo, né? Mas nos anos 90, esse episódio foi exibido com o nome de Quem Descola o Dedo da Bola. E olha só como era esse mesmo trecho. Kiko está proibido de emprestar seus brinquedos. É sério? É sério! Pois deveria castigá-lo por andar desobedecendo. O que é mais bizarro é que essas duas dublagens foram feitas em 1990, no terceiro lote de dublagens da Maga. Só que basicamente as principais mudanças estão nas trilhas sonoras e na tradução do episódio. Vamos dar uma olhada agora nesse trecho aqui com o áudio original, presta atenção. Pues yo que usted lo castigaba por andarla desobedeciendo. Reparou como ele é bem mais fiel à segunda dublagem? Ou então a segunda dublagem é muito mais fiel a ele? Muito curioso isso, mas ainda mais curioso é pensar que a primeira dublagem ficou mais famosa pra gente aqui no Brasil. E tudo bem que tinha outras dublagens e tal, mas afinal, por que será que o pessoal fazia isso, ainda mais num espaço de tempo tão curtinho? Que anum? Não sei. Existem várias hipóteses para isso, mas uma delas é que a Televisa, que é a emissora que produziu e exibiu originalmente Chaves e Chapolin, deu uma escorregada sem querer querendo. Teoricamente, o pessoal lá do México, sem perceber, mandou algumas vezes duas versões do mesmo episódio no meio de todo o material, só que assim, era a mesma coisa aqui ali e ninguém viu que foi repetido. E isso fica ainda mais interessante porque a equipe de dublagem filtrava a originalidade dos enredos pro SBT. Aí está a confusão, porque não entendi nada. Calma, eu vou explicar melhor e vou reformular isso porque ficou um pouco confuso. Se lembra daquele lance que o SBT fez de episódios semelhantes? Em outras palavras, eram esses que tinham essas inscrições no cantinho. Isso servia para determinar quais episódios tinham os mesmos enredos e roteiros muito parecidos com outros que já estavam no ar. E parece que foi a própria Maga que fez isso. E a gente sabe disso porque o Carlos Seidel, dublador do Seu Madruga, disponibilizou um script de março de 87 que correspondia ao episódio As Pessoas Boas Devem Amar os Seus Inimigos. Repara só no rodapé que diz: episódio semelhante à segunda história do show, número 30. E isso se refere ao episódio Ama o Teu Inimigo, dublado em 84. Eu gostaria de ser inimigo da Luísa Brunet. Então, no caso das redublagens, teoricamente, a Maga era responsável por dublar de novo certos episódios, mas acreditava que se tratavam apenas daqueles semelhantes. Deu para entender um pouco melhor agora? Eu espero que sim, porque é meio doido. Se disser que eu sou louco, eu não escuto. E aliás, talvez você nem saiba, mas com certeza já ouviu com os seus próprios olhos uma dublagem perdida. Quer ver só? Responde rápido, qual é o nome do primo do Seu Madruga? Não, mas essa é muito fácil mesmo. Faça outra mais difícil. Se você respondeu Romano,
Roman, que é o nome dele no idioma original, você tirou 10. Se você respondeu Madroga, você tirou 10 também. Agora, se você respondeu Romão, você tirou 6. Dá para passar de ano. Por quê? Pela exatização, o senhor devia me dar 10. Acontece que o episódio em que esse personagem aparece ficou no ar entre 88 e 92, naquela dublagem em que ele falava que o seu nome era Seu Madroga. Como se chama? Madroga. Ai, quase igual ao seu Madruga, por pouco. Só que, na verdade, a dublagem dele, que foi feita em 88, segundo informações do próprio SBT, foi perdida. Sim, de forma tão inexplicável quanto o cãozinho Madruguinha se tornando um regador de plantas, ela simplesmente desapareceu dos arquivos. Ele subiu. Justify o disco voador! Mas, para nossa sorte, conseguiram localizar uma outra dublagem desse episódio, que foi feita em 1990, onde o primo do Seu Madruga se chamava Seu Romão. E como se chama? Romão. Ai, é o mesmo que Romã, só que no masculino. No idioma original, ele se chama Dom Roman, trocadilho com Dom Ramon, que é o nome original do Seu Madruga. Então, por um caminho, escolheram fazer um trocadilho com o nome do personagem aqui no Brasil, colocando ali Seu Madruga e Seu Madroga. E de outro lado, foram mais no caminho de fazer um trocadilho com o idioma original, indo para o lado de Romã, Romão, a fruta romã, deu para entender, né? Sim. Se não fosse por essa dublagem, provavelmente nem teríamos o episódio de volta sendo transmitido no SBT. Mas infelizmente devo dizer que a primeira dublagem foi perdida. E digo isso porque para muitos fãs, na verdade, ela é muito melhor que a segunda dublagem. Até mesmo porque ganha aquele gostinho de raridade, coisa e tal. E esse não é o único caso em que a dublagem antiga ganha um espaço todo especial no coração da galera Chaves maníaca. Isso acontece também com Uma Epidemia de Pintores. Como vocês devem se recordar, Seu Madruga estava pintando as cadeiras de sua casa, enquanto Chaves recebia, como de costume, o Sr. Barriga. Compare essa introdução com a versão redublada, que ficou com o nome de Pintando o Set. Seu Madruga está pintando as cadeiras da casa dele. Chaves recepciona o Sr. Barriga da maneira de sempre. Na verdade, não é só porque tem esses episódios em que a primeira dublagem é bem querida que não acontece o contrário. Afinal de contas, gosto é gosto. Tem gente que se familiariza com uma dublagem, tem outras pessoas que gostam mais de outra. Tem a questão de memória afetiva. Enfim, é democracia, né? É bom assim, tem pra todo mundo gosta do que quiser e tá tudo certo. E é por isso que eu digo que tem episódios que se saíram melhor na redublagem e tem mais pessoas que gostam dessas outras versões. Até porque, vamos combinar uma coisa, quando você pensa em Seu Madruga e Professor Girafales violando o Tocão, você já pensa automaticamente nisso, né? Quero ver outra vez seus olhinhos de noite serena. Essa dublagem foi feita em 1990 e o episódio se chama Tocando Violão. Agora, acho bem pouco provável que você conheça essa versão aqui. Quero ver outra vez A beleza da noite serena. Essa dublagem foi realizada no primeiro lote, em 84, e o episódio se chama Violonistas e Violonadas. Mais uma vez é o mesmo elenco que participa das duas versões, só que aquela de 1990 ganha um espaço muito especial no coração da galera, e digo isso pelo menos no meu coração. Para mim é clássico, eu gosto muito mais dessa versão. Mas um fato engraçadíssimo dessa primeira versão de 84 é que nela o Chaves queria ser o Chico Buarque de Holanda, ou quase isso. Sim, exato. E eu vou tocar, e vou cantar como o Chico Buarque de Holanda, e então... E além dos olhinhos de Noite Serena, também temos algumas cenas clássicas e icônicas que sofreram alterações nas redublagens. Se você tem menos de 30, 35 anos e é bem jovem ainda, com certeza você morre de rir com essa cena aqui. Parece a dona... Parece o quê? Parece a dona Clotilde com esse chapéu. Agora, se você é um pouco mais velho, provavelmente faz parte de uma geração que cresceu rachando o bico disso aqui.
Parece a velha. Parece o quê? A velha. Eu falei esse lance das idades porque a primeira dublagem de Roupa Suja, Lava-se em Público ficou no ar entre 84 e 92. E depois disso, ela foi substituída pela segunda dublagem que foi realizada em 1990. Entendeu agora? Sim. E é muito importante lembrar, galera, que durante um tempo considerável, o SBT exibiu apenas um número limitadíssimo de histórias. E até por isso ficou aquela fama de que Chaves tem trocentos episódios e a emissora só passava os mesmos 5. É claro que eu tô exagerando, mas você sabe que essas histórias correm solta por aí. Então era uma coisa até inevitável que se tornassem verdadeiros clássicos e o público conhecesse cada fala de todos os episódios. É o caso, por exemplo, da morte do Seu Madruga. Bom dia, Seu Madruga. O que tem de bom? Se sente mal? Desde 1992, esse episódio é exibido com uma dublagem que foi feita em 88. Só que tem uma versão com uma dublagem mais antiga ainda, que foi feita em 84, e o episódio ganhou o nome de O Aniversário do Seu Madruga. Ou seja, de um lado temos a morte, do outro o aniversário, e o título original é uma boa combinação de ambos, porque traduzindo é O Aniversário Fúnebre do Seu Madruga. Enfim, é uma boa mistura. Mas a verdade é que a versão de 84 é um pouco mais leve, mais cômica e ainda mais próxima da versão original. Compara aí. E também presta atenção nesse efeito sonoro depois da fala da Dona Florinda. Se sente mal? E para matar ainda mais a sua curiosidade, tem algumas palavras e frases que são ditas pelo Chaves de um jeito um pouco diferente. Como por exemplo, lembra desse trecho? Tem toda a carne em mau estado. E a barriga dura. Na outra versão, era assim. Que a sua carne está toda em mau estado. E que o seu bucho é duro. Convenhamos que falar em barriga fica muito mais a cara do povo brasileiro e também combina muito bem com o tripa seca, o lombriga de água parada, né? Então fica aí a palavra-chave de hoje. Já aconteceu com você de ouvir uma palavra estranha em Chaves ou Chapolin que você não entendia o significado, mas ficava naquela situação meio vou dar risada para não ficar chato? Sabe? Tipo calistenia ou mentecapto, algo assim? Manda aí que eu quero ver a sua resposta e, aliás, isso dá um bom tema para vídeo, hein? Ó, calistenia, mentecapto, a nona chirimoia. Que criança sabia o que era uma chirimoia? Bom, pelo menos eu não sabia. Será que só eu sou merecedor das orelhas de burro? Sim. E já que eu falei do Seu Madruga, quando o Chaves chega ali para falar que ele vai morrer, também tem umas pequenas diferenças. O senhor não vai morrer. Vão matar o senhor. O senhor não vai morrer. Vão matar o senhor. E indo agora para uma outra história, tem uma certa piada que aparentemente não tem nada de muito especial. Olha, Chaves, de onde você tirou tanta burrice? Meus amigos me deram de presente. Pois não se misture comigo! Mas no idioma original, em espanhol, ela é mais elaborada, digamos assim. Repara. Oye, Chavito, ¿de dónde sacaste lo bruto? Me lo pegaron los amigos. Pues no te juntes comigo! Basicamente, a Chiquinha pergunta para o Chaves de onde ele tirava o bruto, ou seja, a matéria-prima, e o Chaves responde com os amigos. E isso faz o Kiko se ofender, porque bruto em espanhol pode se entender também como burro ou lerdo. Ou seja, fica uma ideia de que o Chaves é burro por andar com o Kiko, certo? Pensando bem, a dublagem até que não fez tão diferente assim, mas a versão perdida se superou. Escuta, Chaves, onde é que você arrumou o material? Com meus amigos materialistas. Pois não converso com um ateu! Nessa versão de 84, o pessoal focou bastante na questão da matéria-prima e então rolou essa pérola. Para quem não sabe, o materialista é alguém que vê na matéria o princípio fundamental de tudo, e geralmente são pessoas que não têm crenças religiosas. E a partir do trocadilho do Chaves, o Kiko entende que por estar ali no convívio de materialistas, ele se tornou um ateu. Mas será que essa piada ficou boa? Mas é claro que não! Só que apesar disso, o Bochechudo até que tem os seus momentos de sabedoria e eu posso provar. Como? Só clicar aqui do lado que você vai ter a resposta. Então é isso, galera. A gente se vê no próximo vídeo nessa mesma hora e nesse mesmo canal.